Agora imagine um fogo que é consumidor. O fogo do zelo do Senhor, conforme a palavra dele fala, irmãos, ele é poderoso. E glória a Deus, pois nós entendemos isso. E temos esse zelo pela obra do Senhor e por fazer a sua vontade. A pastora Marli falando aqui, irmãos, de algo que tem mexido mesmo conosco, nós, nossa casa, de uma entrega, de uma busca ao Senhor, de um derramar naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, de aquilo que gera prazer em nós. Irmãos, nós já estamos aqui e eu creio que você não veio aqui obrigado, você não veio aqui porque alguém te trouxe arrastado, mas você veio por sua vontade. E essa vontade sua, eu quero entender também, e também eu quero estar trazendo para mim esse sentimento, não é apenas uma vontade de ir à casa, mas é um prazer, é uma paixão que nos faz vir à casa do Senhor, cultuar ao Senhor, e estarmos prestando a nossa adoração ao Senhor, e conforme Romanos fala, o nosso culto racional ao Senhor. Prestarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E outra coisa também que o Senhor nos fala também em Romanos: e não vos conformeis com este século. Este século, esse tempo que vivemos, nós temos o nosso opositor, o inimigo de nossas almas, que vai lutar contra essa vontade minha de eu poder estar vindo à casa do Senhor e prestar culto a Ele. Então, você que veio, glória a Deus, você tem entendido o propósito do Senhor, de você não agradar a homens, mas ao Senhor. De você vir à casa do Senhor com alegria, com paixão, em poder estar trazendo o seu melhor culto ao Senhor. E o Senhor está falando conosco, irmãos, desde a primeira palavra, nos louvores, e agora o Senhor vai continuar a falar ao nosso coração, através desse estudo que nós continuamos aqui, na carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero que você então abra sua Bíblia no capítulo 3, para estarmos dando continuidade à palavra do Senhor, e a esse tempo de aprendizado na palavra do Senhor. Samuel, pode deixar na versão RA, né? Revista atualizada. Eu estou com outra Bíblia aqui, na versão revista corrigida, mas deixa na revista atualizada aí, que eu me familiarizo melhor com isso, essa tradução. Bem? Então vamos lá. Gálatas 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 29. Eu vou fazer a leitura nessa minha versão, vocês acompanham na sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí, irmãos? Amém? Amém? Uma sugestão para vocês, irmãos. Se você tem seu exemplar de Bíblia física em casa, traga para que você possa acompanhar. Você que gosta de sublinhar, de rabiscar ali, né? É lógico, é sua Bíblia. Trate com carinho, mas você grifar não é rasurar, é você mesmo destacar algo que o Senhor te chamou a atenção naquela palavra. Então, a outra Bíblia antiga minha já tinha 9 anos, já estava mesmo as páginas e a capa já bem deteriorada. Aí a gente teve que pegar agora essa aqui e já estou também grifando aqui alguns versículos, tá bem? Então traga a sua Bíblia, esteja mesmo meditando, mas não é só ler, é meditar. E esse tempo hoje é para meditarmos e que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao nosso coração através da palavra. Então diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 3, e aqui vem já uma severa repreensão ao povo da Galácia, né? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeis o Espírito pelas obras da lei
ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que a obra maravilhosa entre vós, falo-as pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aqui encontrei um pequeno erro de geografia. Assim como Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas de ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por eles viverá. Cristo vos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, como é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Como para que é a lei? Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Por quê? Se fosse dada a lei que pudesse verificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estávamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Glória a Deus. Senhor, está aqui, Pai, a Tua palavra, ao qual nós lemos e a qual agora estamos meditando, e que pedimos a Ti, Senhor, que através do Teu Santo Espírito nos dê discernimento. Pai, o Senhor venha nos fazer, ó Pai, com que essa palavra seja viva em nosso coração, entendível, Senhor, na nossa mente, para que possamos colocá-la em prática
para a glória do teu nome. Repreende agora, Senhor, todo ladrão da palavra. Repreende, Senhor, toda e qualquer distração, que possamos ter a nossa mente e coração, Senhor, cativos a Ti, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui então a continuação do discurso de Paulo através da sua carta, que ele escreveu então aos crentes da região da Galácia. E esse discurso aqui, ele já começa lá no capítulo 1, com uma repreensão àquele povo, porque esse povo, ele estava admirado de que tão rápido eles estavam se desviando daquele evangelho, da graça, através de Jesus Cristo, para um outro evangelho. E esse outro evangelho, irmãos, é o evangelho que os judaizantes, ou seja, aqueles que praticavam, aqueles que praticavam o judaísmo, ou seja, aqueles que tinham a lei como algo para eles ainda, mesmo os crentes, os judeus convertidos agora ao cristianismo, eles ainda observavam as normas da lei. E queriam então com que os crentes gentios pudessem também observar essas mesmas obras. Vem então Paulo, e sabendo dessa conduta, ou seja, má conduta, ele vem então repreender a este povo através dessa carta, tanto aos gentios quanto aos judeus que se converteram também ao cristianismo. E nessa seção da carta, no capítulo 3, ele vai de novo, trazer uma palavra de exortação. Irmãos, quando nós vemos e a palavra do Senhor falando de um Deus vivo, um Deus real, um Deus poderoso, um Deus de amor, mas também a palavra, e Ele, o próprio Deus, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus santo, e Ele fala ao seu povo: sede santos, como eu sou santo. A sua conduta, a nossa conduta, está andando conforme a palavra que Ele tem nos ordenado, conforme esses princípios aos quais Ele estabeleceu. Se não estamos, irmãos, conforme os princípios dele, nós estamos passíveis de repreensão, estamos passíveis de exortação, porque o nosso Pai, o nosso Deus que nos ama, Ele também, para demonstração desse amor, Ele vem trazer correção, porque o Pai, a quem ama, Ele vai estar corrigindo. Então, o Pai que ama, o Pai também é o Deus, nosso poderoso Deus, que corrige. Amém? Você e eu, irmãos, estamos atentos ao que o Senhor quer falar e às vezes dispostos a aceitar a correção que o Senhor tem para nos fazer? Pois qual de nós aqui pode falar: eu sou perfeito, eu sou santo, eu não tenho nada contra o Senhor? Não podemos falar isso, irmãos. Todos nós somos passíveis ainda de pecado. Quando nós lemos sobre Jesus Cristo, a palavra de Deus fala desse homem que pisou nessa terra, e o único homem que pisou nessa terra e não pecou foi Jesus. E ainda mais, irmãos, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e agora nos oferece um novo reino, agora nos oferece um novo tempo, agora nos oferece uma situação onde não estamos agora debaixo da pesada lei, mas estamos debaixo da graça do Senhor. Ele foi propiciação, Ele nos libertou daquilo que éramos, no estado de escravidão que estávamos, escravos do pecado, e às vezes com o jugo da lei sobre nós. Agora Jesus nos faz livres. Mas livres, irmãos, é para servir ao Senhor, livres para agradar ao Senhor, fazer a vontade de Deus, e não livres para fazer aquilo que eu quero. Eu não sou livre para fazer aquilo que me apetece, eu não sou livre para fazer aquilo que vem na minha mente e no meu coração. Não, irmãos, eu sou livre para fazer a vontade do Senhor, e é isso que o Senhor quer que nós venhamos a nos enquadrar, para alcançarmos então o reino dos céus. É o que mais nos interessa. Quem aqui quer alcançar o reino dos céus? Eu quero. Para que isso aconteça, irmãos, o Senhor nos mostra o caminho. O caminho é Jesus. E Jesus nos mostra quais as atitudes devemos ter nessa terra para alcançarmos essa plenitude. Eu quero aqui
relembrar os irmãos nos outros capítulos 1 e 2, para a gente agora entrar nesse contexto do capítulo 3, uma pequena recapitulação, né? Como nós ficamos alguns dias sentados lendo, né? Já entramos no capítulo 2, finalizou, mas eu queria agora dar uma centralizada aqui naquilo que o Senhor nos fala através da sua palavra. Capítulo 1, só para a gente recapitular. Paulo, então, ele começa esse capítulo fazendo, então, uma autobiografia, falando de quem ele era, diante de Deus, para as pessoas que o estavam acusando. Então, Paulo entra nesse capítulo aqui, ou seja, nessa sessão, a primeira sessão dessa carta, fazendo, então, essa autobiografia. Eu, apóstolo, não por homens, não porque pessoas me intitularam apóstolo, mas que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, me habilitou, me vocacionou para tal serviço. Irmãos, esse trabalho aqui que nós falamos, o apóstolo, não é nada fácil. O trabalho, como nós falamos, o serviço ao Senhor, não é fácil. É árduo. Vai ter perseguições, vai ter afrontas, pois o inimigo não vai querer, né, que essa palavra, a verdade do Senhor, seja anunciada, pois a função dele é destruir o ser humano, e ele vai se opor. E aqui nós vemos os judeus, né, o povo de Deus, que tinha a lei de Deus, sendo esses já primeiro opositores na vocação que Paulo tinha. Então ele vem aqui iniciar esse primeiro capítulo falando então da sua defesa não só da sua vocação, irmãos, mas defesa da fé, ou defesa do Evangelho. E essa defesa do Evangelho, lá no versículo 6 do capítulo 1, como eu já mencionei, ele traz uma exortação à igreja. Admira-me, vocês, que foi pregado o Evangelho da salvação pela graça, o Evangelho da salvação pela fé em Jesus, e agora vem outro Evangelho que diz: vocês são salvos por Jesus, sim, agora somos crentes em Jesus, os judeus e os gentios, mas é preciso mais alguma coisa. Vocês são salvos pela graça, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Uma delas, observância da lei, a lei mosaica. E Jesus cumpriu, irmãos, as leis mosaicas. Jesus veio para estar não anulando, mas para cumprir. Ele morreu em cumprimento da lei, porque ele se fez pecado por nós. Então agora, por isso que é pela graça, irmãos. O poder da lei não tem mais influência sobre nós. Jesus inaugurou um novo tempo. Paulo então saiu pregando isso, porque Jesus visitou ele, falando: Paulo, por que você me persegue? Por que você está agora contra este povo que está pregando a Cristo? Você está perseguindo, mandando matar este povo que está pregando então uma nova condição, uma nova vida. E você agora vai ser chamado, vocacionado, para em vez de perseguir a igreja, agora falar do amor de Deus, falar do Evangelho da salvação. E todo aquele que crê será salvo. Agora então, Paulo, exortando esse povo da igreja, da região da Galácia, ele vem falar: olha, vocês estão agora pervertendo o Evangelho, dizendo que é preciso observar a lei, e também não é a salvação somente pela graça, mas vocês também têm que se circuncidar. Pois todo judeu, o estrangeiro que chegava à nação dos judeus, né, da religião judeu, ele teria que ser circuncidado. Não importava a idade, quando ele fazia o voto de estar servindo ao Senhor, no judaísmo, ele era circuncidado. Todo homem era feito então o ato da circuncisão. Vocês sabem o que é isso, né? Se tiverem dúvida, depois eu posso explicar melhor para vocês. Então, todo homem era circuncidado. Agora, quando Jesus veio, não é mais preciso isso, pois ele cumpriu toda a lei. Agora inaugurou um novo tempo, que é a graça. Eu não preciso mais sacrificar o meu corpo, eu não preciso mais pagar penitências,
eu não preciso mais pagar indulgências, eu não preciso mais fazer nenhum rito, né, de automutilação do corpo para agradar ao Senhor ou para alcançar a salvação. Apenas a minha fé naquilo que Jesus fez, arrependido dos meus pecados, confessando-os, deixando-os, eu serei agora nova criatura. Esse é o Evangelho. E aí os judaizantes falam, não, é assim, é esse mais alguma coisa, é esse mais alguma coisa. Por isso então, essa exortação. Irmãos, quantos conceitos que nós temos visto agora, né, nesse tempo nosso. Esse tempo que vivemos, irmãos, nós vemos pessoas que, para pagar uma promessa, caminham quilômetros e quilômetros até chegar num santuário, para pagar uma promessa, ou para agradecer uma dádiva, ou até mesmo para fazer um voto. Pessoa sacrificando o seu corpo físico. A Bíblia condena esses atos. A Bíblia condena. Outra situação, irmãos. Quem é o nosso mediador para com Deus? Jesus Cristo. Não há mais nenhum mediador entre o homem e Deus. É Jesus que intercede por nós. Jesus, quando foi aos céus, ele falou, eu vou preparar-vos lugar, e ele, o Jesus, nosso Senhor, está lá advogando por nós. Nos deu agora o Espírito Santo para nos exortar também, para nos aconselhar, para nos admoestar, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora, irmãos, não tem mais intercessor nenhum. E nós sabemos, em outros ares por aí, tem outros intercessores. Eu vou rogar a um santo, eu vou rogar a Maria, eu vou estar pedindo a eles que eles intercedam por mim. Irmãos, homens de Deus, Marcos, Paulo, João, Lucas, Paulo, Maria, José, Estevão, todos eles foram homens piedosos, mas estão onde, irmãos? Numa sepultura, morreram. O morto pode fazer alguma coisa? Sim ou não? O morto não pode fazer mais nada, nem interceder por mim e por você. Quem que pode interceder por mim e por você? Aquele que ressuscitou. Jesus Cristo. Ele foi morto, mas ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Este é o Evangelho da graça, que foi pregado por Paulo, por Pedro, pelos apóstolos, após então aquele enchimento que tiveram lá, conforme relata em Atos 2. A igreja do Senhor começou ali. Não só os apóstolos, mas aqueles crentes estavam pregando este Evangelho. Então Paulo vem escrever essa carta para esse povo, trazendo essa exortação. No capítulo 2, irmãos, Paulo então, e aqui o pastor Tiago esteve ministrando, Paulo, ele tem então nessa oportunidade, no capítulo 2, de estar também enfatizando sim o seu ministério, a sua vocação, que ele não era o homem que estava devendo nada para homem, devendo favores para ninguém, pois ele foi chamado pelo próprio Deus para fazer a vontade do Senhor e pregar o Evangelho da salvação. Mas ele também, irmãos, ele teve que enfrentar, diante dos seus colegas apóstolos, também algum impasse. E aqui é falado então, no capítulo 1, fala que quando Paulo começou o seu ministério, ele já começou pregando, né? E não foi a Jerusalém. 3 anos depois que ele iniciou então o seu ministério, ele foi pela primeira vez em Jerusalém. Lá ele encontrou com Pedro, lá ele encontrou com Tiago e alguns dos apóstolos. E ele, é interessante isso, irmãos, aquele evangelho que Jesus falou então a Paulo, esse evangelho era o mesmo ao qual Pedro e os outros apóstolos falavam.
3 anos ele falando, quando chegou, vamos dar uma alinhada aqui na situação? Realmente, é isso. Eu fui chamado, aqui eu estou falando Paulo, né? Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Os outros apóstolos foram chamados para pregar aos judeus. Mas a mensagem era a mesma, Jesus Cristo. Aqueles aos quais os judeus ouviam falar de uma promessa que haveria um Messias, que viria, esse Messias veio, esse Messias, o Salvador do mundo, pisou nessa terra, viveu nessa terra, pregou, e ele atuou nessa terra através do poder de Deus, e trouxe o amor de Deus, e o plano de Deus para toda a humanidade, não só agora para uma nação. E aí Pedro falava sobre isso. Agora o nosso Deus, ele abrange a todos, não é exclusivista. Deus não é exclusivista, Deus não faz exceção de pessoas. Ele agora, tanto judeus quanto gregos, gentios, todos, aquele que ouvir, aquele que crê e aquele que confessar Jesus como Senhor da sua vida, este será salvo. Você creu? Você confessou? Você tem agora esta dádiva do Senhor em sua vida, que enquanto aqui estiver vivendo, está vivendo para Cristo. Somos agora nova criatura. E esse evangelho, 3 anos, ele estava pregando. Aí foi para Jerusalém a primeira vez, encontrou com esses apóstolos. Amém. Estamos alinhados na mesma mensagem, a pregação do evangelho da salvação através de Jesus Cristo. Depois, irmãos, agora no capítulo 2, ele fala que voltou novamente após 14 anos. 14 anos ele saiu, foi pregar de novo e continuou em suas viagens, abrindo igrejas, né? Estava então pregando de maneira mesmo, como a palavra que a gente fala, né? Agora me fugiu a palavra, mas alguém que fazia com fervor, alguém que tinha mesmo ousadia, alguém que pregava sem medo das consequências aos quais ele poderia sofrer. E realmente passou por perseguição, prisão, chicote e tantas outras perseguições, e quais nas cartas aqui ele menciona do seu sofrimento, as dores por pregar o Evangelho. Então havia uma entrega para isso, né? Então aqui, agora entra no capítulo 2, este impasse. Que ele, quando teve então, 14 anos depois, esteve lá com Pedro, e aqui ele fala Cephas, né? Que é Pedro. E aí ele resistiu-lhe face a face, porque eles havia então uma condição que era repreensível. Qual que era essa condição que Pedro fazia, irmãos? Pedro, chamado para estar pregando para os judeus, Pedro teve uma experiência, conforme relatado também em Atos, de que apareceu um lençol, e nesse lençol alguns animais, dentre esses animais aos quais o judaísmo considerava como imundos, aos quais eles estavam proibidos de comer. E aí a ordem que veio para Pedro, naquela visão: mata e come. Como, Senhor? Eu nunca comi desses animais imundos. Aqui, imundos, irmãos, animais são proibidos, segundo a lei mosaica, estarem comendo. Animais com pata bifurcada, que era ruminante, igual o porco, igual os animais que o judaísmo, segundo o judaísmo, não podia estar comendo, eram considerados como imundos, né? E aí aquela voz disse: mata e come. Como? Eu, sendo judeu, sendo zeloso também pela obra, mata e come. E aí depois, irmão, dessa visão, Nicodemos também teve uma visão com o Senhor. E aí, resumindo isso, Pedro foi chamado para estar na casa desse homem e esteve pregando para não judeus, esteve pregando para gentios, e aonde era proibido também o judeu ter com gentios, nem entrar na casa, nem comer com gentios. Pedro então foi chamado por Deus para ter essa experiência, agora não mais somente para os judeus, mas também para os gentios. E isso, irmãos, é amor de Deus. Por isso eu e você fomos alcançados. Esse amor abrange todo o povo, língua, raça, nação, todos.
estamos aptos a alcançar o reino dos céus. Basta crermos, confessarmos. Pedro então esteve nesse tempo, e aí o que acontece? Quando Paulo esteve com ele, houve então uma situação onde Paulo viu algo inusitado. Quando Paulo chegou e Pedro estava com os gentios, ele começou a se afastar dos gentios. Só que eles falavam para os gentios para que se convertessem, ao judaísmo, pregando aquelas coisas que tinha nas leis mosaicas. Vocês têm que se circuncidar, vocês não vão comer dessa carne de animais considerados imundos. Então veio Paulo e repreendeu: você, sendo judeu, você agora está agindo como um judeu, mas querendo que os gentios também façam as práticas dos judeus, até mesmo a questão da circuncisão. Então Paulo, houve então esse impasse, essa repreensão com Pedro. Tá bem? Então houve essa situação. Eu queria ler aqui o versículo 7 com vocês, no capítulo 2, Gálatas 2, 7. Diz assim: antes, o 6, vamos voltar no 6, ó. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá Deus, não aceita a aparência do homem, mas digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como apelo o da incircuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para com o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então aqui, irmãos, nós temos o mesmo evangelho sendo pregado por pessoas diferentes, ou seja, os apóstolos, aqui nós estamos falando de Pedro e de Paulo. Pedro então foi chamado para estar pregando aos judeus, aqueles que eram já circuncidados, aqueles que faziam parte da aliança mosaica, mas a palavra, o evangelho fala: olha, essa lei toda agora está resumindo em Cristo. E esses judeus se convertiam, mesmo sendo circuncidados. Porém, aqueles que não eram circuncidados, aqueles que não eram dessa religião, do judaísmo, eles também ouviam o evangelho. Paulo pregou o evangelho, o mesmo evangelho, através da cruz de Cristo. Eles se convertiam, mas não precisavam estar voltando aos rudimentos da lei. Mas então Pedro estava querendo que esse povo entrasse para o judaísmo, apesar de se converter ao cristianismo, o gentil, também praticando as obras da lei. Foi repreendido, que agora não é mais preciso. Irmãos, é certo, existem regras, existem leis, existem princípios que Deus estabeleceu. Só que esses princípios agora, nós não estamos mais sujeitos àquela lei mosaica, aquela lei que era somente em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A defesa do Evangelho, nesta carta, a qual Paulo faz a defesa própria daquilo que Deus deu como vocação para ele, ele também agora expõe a defesa do Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é preciso agora obras humanas, não é preciso sacrifício humano, não é preciso sacrifício de animais, não é preciso pagamento, como já falei, de indulgências ou promessas. Nós temos agora a graça de Deus sobre nós. A nossa fé em Jesus Cristo, nós temos então a nossa vida sendo mudada, moldada, e somos transformados nele. Então não é preciso mais obras da lei, as observâncias das leis mosaicas. Somos agora
instruídos a confiarmos em Jesus e na obra redentora de Jesus. Quando Jesus pisou nessa terra, e nós vimos os milagres que ele operou, e são narrados aqui nos Evangelhos, esses atos de Jesus aqui nessa terra, irmãos, é aquilo que ele nos ensinou, e nós já ministramos aqui no Sermão da Montanha e tantos outros sermões que Jesus ministrou. Ali estão os resumos, irmãos, de toda a lei. Eu já falei várias vezes aqui. Jesus uma vez foi perguntado: Senhor, qual que é o maior mandamento? E aqui eles estão lembrando dos 10 mandamentos e também das ordenanças que está lá na lei mosaica. Ele resumiu e falou: olha, amar a Deus sobre todas as coisas. E outro, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E outro semelhante a esse: amar o seu próximo como a ti mesmo. Pois quando nós amamos a Deus, acima de toda e qualquer outra coisa que possa aparecer para nós amando a Deus acima de tudo, nós estamos demonstrando, ou tendo a resposta daquilo que Ele nos deu com o amor dele. Ou, reformulando melhor ainda, nós estamos correspondendo ao amor de Deus, quando amamos Ele sobre tudo aquilo que ama. Quando eu amo a Deus acima da minha própria vida. Você tem pensado nisso, irmãos? Quando nós vimos a casa do Senhor, aqui já foi falado, né? Aqui já foi ministrado, lá a palavra em Ezequiel, de que há níveis de entrega. Ali, irmãos, é uma ilustração, é uma analogia àquilo que Ezequiel faz nessa visão que ele tem de um rio que vem do trono de Deus. Esse rio vem passando, esse rio vai desaguar no mar, e todo lugar que essa água vai passar, ela vai purificar, ela vai trazer vida, vai reviver aonde ela passar. E nesse rio é chamado, então, Ezequiel para pegar um cordel e medir. Ele mediu e a água deu lá nos arqueiros, no tornozelo. Mediu de novo, deu no joelho. Mediu de novo, deu nos lombos. Chegou um ponto que agora não tinha como mais andar naquela água, porque a água já estava muito alta. Tinha então que mergulhar, nadar. Qual que é o seu nível de entrega ao Senhor? E aqui nós vemos Paulo trazendo justamente isso. Nós agora, nós não estamos tendo nada, ou seja, não há nada onde eu possa estar me segurando, ou andando, ou sentindo firmeza nos meus pés. Eu tenho que me lançar. Eu tenho que agora doar. Também como Jesus deu a sua vida por mim, eu entregar a minha vida por completo. Quando nós confessamos a Jesus, nós falamos: Senhor, eu sou teu e tu és meu, como diz também na música, na canção. Se nós falamos: Senhor, tu és meu e agora eu sou teu, tudo aquilo que eu faço é para agradar ao coração do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o meu próximo como a nós mesmos. Então, essa entrega, irmãos. E o capítulo 3 aqui entra já numa exortação, de novo, como verso 6 do capítulo 1, agora o verso 1 do capítulo 3 fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Até aqui, irmãos. Quando nós falamos de insensatos, quero agora ler com vocês uma definição melhor dessa palavra insensatos. Lembrando, irmãos, essa palavra no português nosso é insensato, mas a palavra foi escrita, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento no hebraico, no grego, Novo Testamento no grego,